Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre quem é da família de Deus. É muito importante sabermos. Eu quero compartilhar uma palavra, está em Marcos, capítulo 3, verso 31 ao 35, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe, meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amado, Jesus certa vez estava reunido numa casa e a casa estava cheia, lotada de pessoas. Estavam ouvindo ele, estavam ministrando, liberando a palavra do reino de Deus, da vontade de Deus, os princípios, os preceitos de Deus, da palavra de Deus. De repente chegou a família de Jesus, a sua mãe, seus irmãos. Irmãos, aqui cita irmãos e irmãs, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas depois que Jesus nasceu, Maria e José continuaram sendo um casal, e tendo relações, então tiveram mais filhos. A Bíblia relata filhos e filhas. Então, irmãs, Jesus teve irmãos e irmãs de sangue também. Amém? Então, por isso que está relatado aqui, a família de sangue, no caso, foi procurar Jesus. E como não tinha espaço para entrar, eles deram um recado: olha, avisa Jesus lá dentro que nós estamos aqui fora, que a mãe, as irmãs, os irmãos estão aqui, querem falar com ele. Vejam, esse foi o assunto. Olha só então o que aconteceu, né? Muita gente, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E olha só o que Jesus então diz. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Olha só o que ele diz agora no 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a família de Deus é aquele que recebe Cristo no centro da sua vida, no seu coração. Isso repercute de uma forma tão sobrenatural, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo vem habitar dentro de nós e muda nosso pensamento, né? Leva a nós a abrirmos mão da vontade própria, do agir independente de Deus, que foi consequente, todo esse caos da humanidade foi o agir independente de Deus. Deus não criou, formou o homem a imagem e semelhança para viver independente de Deus, não. Ele criou o homem com espírito, com a alma, habitando um corpo, justamente para estar mesclado com o Espírito de Deus, com o próprio Deus que é Espírito, e ser guiado por esse Espírito Santo, e levar a Deus ser glorificado nessa terra. Mas quando houve a queda, houve separação, houve morte. Né? Separação é morte, separação de Deus. Através do pecado, da desobediência, o homem se tornou independente. Então agora Jesus veio justamente para reatar essa comunhão, se reconciliar o homem com Deus, e através da sua morte na cruz, realmente seu sangue, vitória na cruz e da ressurreição, então nós somos reconciliados quando cremos. Se tornamos uma unidade com Ele no Espírito e começamos a ser transformados de dentro para fora.
sua imagem e semelhança que se perdeu, e começamos a ter prazer e desejar ardentemente ser guiado pelo Espírito de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. É o que Jesus diz aqui, no 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã, mãe, quer dizer, essa é minha família verdadeiramente falando. Lá, Maria e as irmãs e os irmãos apenas eram família natural, mas verdadeiramente família de Deus, que Jesus é o verdadeiro homem, mas o verdadeiro Deus também. Ele é o Filho de Deus que veio. Então, o que ele veio? Ele veio fazer filhos de Deus também. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o único gerado até então, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, não fica mais separado eternamente, mas começa a ter a vida, quer dizer, comunhão com Deus novamente. Por isso Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É somente através de Jesus. Tornamos filhos de Deus, chegamos à presença do Pai, entramos no reino de Deus, sob o governo, novo governo de Deus, através de Jesus, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Glória a Deus pela tua vida, que você foi chamado, escolhido, para corresponder a esse grande amor de Deus, né? E fazer parte dessa grande família de Deus em toda a terra. Amém, amado? Veja bem, então. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, quer dizer, precisamos aprender urgentemente a fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos anelar, desejar ardentemente o Cristo vivo e ressurreto dentro de nós, através do Espírito Santo que vem habitar quando nós cremos. Recebemos perdão, filiação, vida nova, vida abundante, vida eterna, vida mais que vitoriosa, através da habitação dele no centro da nossa vida, nos guiando. Ele traz a natureza de Deus, que todos são filhos de pai e mãe, mas aí nos tornamos filhos de Deus, ou seja, recebemos do Espírito de Deus, a vida de Deus, as virtudes de Cristo. Amém, mano? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, se não se nem perceber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que muito mais pessoas venham nascer de novo, venham querer ser batizado, fazer parte da família, receber o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, receber o Espírito de Deus, receber o próprio Deus habitando no centro da sua vida e guiando essa vida. Amém? Para ser realmente a família de Deus que faz a vontade de Deus, como ele disse, que faz, que tem prazer em fazer a vontade de Deus. O ser humano natural, que não é nascido de Deus ainda, né? Ele só quer fazer a sua vontade. Mas quando recebemos Cristo no centro da vida, abrimos mão da vida de governo próprio, para dar lugar para a vida do governo de Jesus, e assim aprendemos a fazer a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, sempre. Amém? Vamos lá então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, tantas quantas pessoas tu estás chamando, escolhendo, para fazer parte da tua grande família em toda a terra, sendo abençoado de uma forma sobrenatural, e viver para a louvor da tua glória, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Um grande abraço a todos.